Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Cantora Débora, irmã Ereni Miranda, Lorival de Almeida, Davi Neto, preste atenção. A mensagem que o Senhor me deu em sonho, preste atenção, irmãos. O Senhor me mostrou em sonho, eu me encontrava com Débora e Ereni em algum lugar, era algum evento da igreja, e eu me encontrava com Débora e Ereni. E ela começava a falar de alguns projetos, eram alguns projetos para a igreja, falando de prédios, eu não sei do que, e nisso ela incluía o Lorival de Almeida. E aí eu dizia para ela, o projeto com o Lorival não deveria existir, porque o Senhor colocou ele na cadeira de rodas. Foi o Senhor que colocou ele na cadeira de rodas. Aí eu dizia, é a mão do Senhor sobre Lorival que o pôs na cadeira de rodas. E da cadeira de rodas ele sairia para a morte. Da cadeira de rodas para a morte. O Senhor falava com ela. E ela se afastava de mim. E a irmã Ereni estava caminhando, e eu caminhando junto com ela. Ela, a princípio, não aceitava aquilo. E aí eu chamava a irmã Ereni e dizia, irmã Ereni, a senhora está morena por quê? Eu perguntava para ela. Aí eu dizia, o sol lhe queimou. E eu olhava até para as mãos dela para ter certeza que era ela mesma. Porque ela tem umas mãos atrofiadas devido aos ataques que ela sofreu dos cachorros dela. E eu confirmava que era ela, mas ela estava mais magra e morena. E eu perguntava, por que tu estás morena? O sol te queimou? E aí, Débora se afastava um pouco. E eu havia dito, antes dela se afastar, que Lorival de Almeida foi o homem que me ajudou na igreja Deus e Amor. Pelo pouco tempo que lá eu fiquei, foi ele que me expôs para pregar, me convidou por 3 vezes para pregar na sede mundial. Mas o Senhor estava contra ele. E aí o Senhor me dizia que ele era ruim, que o Lorival de Almeida era ruim, que ele depenou as ovelhas. Foi assim que o Senhor usou a expressão. Ele depenava as ovelhas. Ele era rebelde, ele era ruim. Isso que o Senhor falou. E Débora deu uma afastada de mim, eu chamava ela, porque ela não gostava de ouvir aquilo. Ela questionava, inclusive, quando eu falei, mas como assim ele era rebelde? Talvez as pessoas acham que as pessoas são boas para elas, mas não percebem que para Deus essas pessoas não são boas. Para Deus elas estão fora daquilo que o Senhor quer. E ela se afastava de mim, eu chamava, venha Débora, venha para cá, venha enfrentar a realidade. E ela vinha caminhando para mim, e aí eu repetia, dizia para ela, que o Senhor colocou o Lorival na cadeira, e da cadeira para a morte, e aí o Senhor dizia para ela, e eu vou te pegar. Deus dizia para ela, para Débora, eu vou te pegar, por causa dos cabelos, joias, pinturas. E aí o Senhor gritava, isso era no meio da rua, eu estava no meio da rua, ela estava vindo de algum evento. E aí eu começava a gritar no meio da rua, Débora, eu te amo, o Senhor me usando. Débora, eu te amo, Débora. E ela caía de joelhos, E o Senhor dizia, eu quero... ele dizia, desde criança eu te amo, Débora. E chorava, e Deus começava a chorar, o Espírito Santo começava a chorar. Eu te amo, Débora. E ali ela caía de joelhos, e o Senhor disse, eu te quero daquele jeito, do jeito dela. Porque eu não lembro bem como era a palavra que ele usava. Seja assim, seja como você é, seja você mesma. Ele estava falando contra a pintura dos cabelos, maquiagens. E aí ele dizia, seja você mesma. E gritava, eu te amo, Débora. Desde criança, ele falava que tinha um negócio com ela. E aí Deus me tomando, ele me fazia flutuar.
Aí eu começava a flutuar. Aí ele dizia para ela: veja, Débora, veja ele flutuando. Aí ela olhava e me via flutuando, eu estava fora do chão. Aí ele dizia: sabe por que eu faço isso? Porque você disse que não acredita em qualquer profeta. Você disse que não acredita em qualquer profeta. Por isso eu faço isso. Olha ele flutuando. Aí o Senhor dizia para ela: sobe naquele altar e prega a minha palavra. E aí o Senhor me mostrava que ela não faria isso. Ela não faria. E na mesma hora o Senhor me mostrava que o Davi Neto prosperaria com a sua rebeldia e com a sua doutrina mundana. O Senhor me mostrou que ele prosperaria. Ela não iria impedi-lo, mesmo o Senhor falando. E o Senhor dizia, o Senhor falava com ela: é a primeira vez que estou falando contigo sobre isso? Perguntava para ela: é a primeira vez? O Senhor dizia que já havia falado com ela sobre doutrina, que já havia falado com ela sobre a santificação, sobre a questão dela pintar cabelos, usar pinturas, pendentes, joias. E o Senhor dizia: é a primeira vez que estou falando contigo, Débora? É a primeira vez. E era um choro, e era uma coisa tremenda aquilo diante de todos. Diante de todos, Deus cobrava para que ela voltasse, para que ela abandonasse as pinturas, abandonasse a pintura de cabelo, de maquiagem, que ela abandonasse as coisas mundanas. Mas aí o Senhor mostrava para mim que ela não faria. E que o Davi Neto prosperaria no seu intento de destruir a doutrina. Sim, eu esqueci de um detalhe, irmãos. Detalhe. O Senhor dizia, quando estava gritando com ela no meio da rua e dizendo que a amava, ele dizia que se ela não tomasse a posição que ele estava querendo, Ereni Miranda poderia fazer o enterro dela. Irmãos, aquilo foi tremendo. O Senhor dizia: Débora, eu te amo, eu te amo. E aí dizia, se ela não... Ele dizia: olha, a tua mãe poderá fazer o teu enterro. Tu poderá morrer antes dela. E aí era um choro, irmão, que era um choro. Ela poderá fazer o teu enterro. E olha que a irmã Ereni já está idosa. Mas o Senhor dizia para que a Débora tomasse a posição, porque a Ereni Miranda, que é mãe, poderia fazer o enterro dela. Nossa, foi uma coisa tremenda, foi uma coisa tremenda. Essa foi a revelação que o Senhor me deu em sonhos para Débora, Ereni, Lorival de Almeida e Davi Neto. Irmãos, e ela acreditava em mim. Ela acreditava, por algum momento ela acreditava, e ela tirou uma corrente de bicicleta, corrente da catraca de bicicleta. Ela tirava um pedaço de corrente e mostrava para mim, para eu dizer se aquilo era pecado. Ela pegava um pedaço de corrente, botava assim no rosto, não sei o quê, e ficava com aquele pedaço de corrente. Eu dizia que aquilo ela não deveria usar aquilo, que ela lançasse fora aquilo. E depois ela mostrava um conjunto de bilocas, aquelas bilocas que a gente jogava quando era pequeno, tudo colado um na outra, enfeites, objetos que ela tinha. Ela queria saber se ela podia jogar aquilo fora. E eu olhava para ela e via que ela estava embaraçada com um monte de coisas. E eu saía dali, irmão, feliz. Ela olhava para mim com a cara feia, olhava de cima a baixo para mim, assim, de cima a baixo, e com um olhar feio, e dizendo, não estava aceitando tanta coisa que o Senhor falou através de mim. Aí eu virava as costas e dizia: eu já estou indo embora. Eu saía rindo, eu saía feliz, porque eu havia entregado o que o Senhor mandou falar. Eu saía feliz dali. E ficava ela e a irmã Ereni. E eu saía. E assim se findava o sonho e a revelação que o Senhor me deu.